Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar cerejas num pano um pouquinho diferente. A palavra que eu tenho para hoje está em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui nós temos o risco. Esse pano com esse crochêzinho maravilhoso eu ganhei faz muito tempo, não tenho gráfico, mas eu acho que vocês conseguem achar. Fiz o risco assim, passando para cima ali do recorte. No risco que vai para você, que é gratuito e tá na minha página www.sonalupinturas.com.br, aqui eu vou colocar um risco, tá? Aí você já sabe que é para a divisão. Mas se você não tem esse pano desse jeito, você não tira esse risco, tá? Você só faz o risco assim, o desenho inteiro. Eu vou começar fazendo aqui, ó, essas folhas, que eu acho que tem um pouquinho, um grauzinho de dificuldade, e aí você me acompanha. Eu vou começar mesmo por esse conjuntinho de 3 aqui. Como você percebe, em cada folha eu coloco essas ranhuras. Esse é o lado que vai ficar a sombra. Então, mesmo que você passe tinta em cima e ele suma, depois você pode olhar no teu risco e você vai conferir. Eu vou fazer assim, usando um pincel número 4, eu vou fazer essa folha aqui, ó, que tá por baixo. E eu vou preencher a folha com o erva doce. Você pode usar o marfim, você pode usar uma cor clarinha, que o resultado vai ficar bem parecido. Pronto, ó, eu preenchi inteirinha. Agora você viu que aqui, ó, ela tá por baixo desta. E esse lado todo, ela ficou por baixo daquela. Então, aqui é um lugar de sombra. Eu vou usar o verde seco para fazer essa primeira sombra. Aqui, ó, todo lugar que tá por trás ficou com um pouquinho de sombra de verde seco. E eu vou colocar ainda um pouquinho do verde seco aqui bem no meio, onde eu tenho esse risco. Passei, opa, não é pra lá, a pontinha tá pra cá. Então, vamos pra cá. E agora, você viu a ranhura? É pra esse lado, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar essa linha que eu coloquei, eu puxo e deixo assim, meio arranhado mesmo. E agora, ainda vou colocar uma pontinha de pistache, porque só com o verde seco ela fica um pouco, eu acho que fica um pouco desbotado, um pouco triste. O pistache, ele tem amarelo na composição. Tá vendo que quase não aparece mais o marfim? Mas eu ainda vou colocar um pouquinho do verde pântano aqui, bem no lugar onde tem uma entranha. Bem no lugar que ela tá mais profunda, a folha. E ali ficou bem escurinho. Ó, é uma segunda sombra. Eu vou até crescer um pouquinho aqui. Assim. Parece complicado, mas não é não. E agora eu vou iluminar de novo com o erva doce. Aqui, ó. Para esse lado, eu puxei a sombra. Do lado de cá, que não tem risquinhos assim, é o lado da luz. Então, eu vou colocar um pouquinho mais do erva doce e vou deixar assim, riscado. Eu não vou misturar assim, não. Tem que fazer riscos. Do lado de cá, eu tenho a sombra. Então, eu vou colocar aqui, ó, na outra borda.
Ele vai dar uma boa iluminada. Aí a gente tem uma folha diferente. Se essa ranhura tua ficou fraquinha, você faz assim, ó, de novo, faz um pouquinho. Agora eu vou fazer essa daqui, que tá em cima desta. Eu vou preencher também, já vou preencher as duas, vou preencher aquela também. Com o erva doce. O processo é o mesmo. Aqui, ó, dá pra ver bem a ranhura, né? Eu começo com o verde seco aqui embaixo da cereja. Desse lado ela tá por cima, desse lado ela tá por cima também. Então eu coloco um pouquinho de sombra ali, dou uma sumida, puxo aqui, ó, pelo meio. Você viu que a ranhura tá pra cá. Então, ó, fiz pra cá a ranhura, pego um pouquinho do pistache, vou colocar só aqui desse lado, aqui um pouquinho também. Porque eu preciso de um pouquinho de sombra para poder puxar. Eu vou pôr até um pouquinho desse outro aqui também, no verde seco. Bom, aqui eu já tenho a base, agora aquele pouquinho do verde pântano. Eu gosto muito do verde pântano para escurecer, para dar profundidade. Ó, ele ficou em cima do verde seco. Aí puxo um pouquinho, dá uma realçada nas ranhuras. Agora eu volto com esse erva doce, fazendo uma luz e deixando assim, ó, essa ranhurazinha. Aqui sumiu minha ranhura. O outro verde seco, ali, ó, aquele fundo, todo lugar que a folha tá por baixo, dou uma disfarçada, puxo um pouquinho pelo meio. A ranhura eu pus pra cá, por quê? Porque essa folha pegou um pedacinho em cima dessa, então desse lado tem que ficar clarinho. E aí a gente coloca o escuro ali. Um pouquinho aqui, vou sujar o meu pincel só com o pistache, para dar uma amareladinha aqui. Agora o verde pântano, aqui pode ficar bem escurinho, porque é uma entranha. Aqui, ó, puxo, venho sumindo, e agora eu dou uma realçadinha e capricho um pouquinho mais no contorno, com o mesmo erva doce. E pra cá deixo assim meio arranhadinho. Acho que ficou, ainda posso pôr um pouquinho mais de brilho. E para isso eu vou usar um pouquinho do branco. Olha, o meu branco tá duro. Eu vou trabalhar com ele assim mesmo. Aqui, tá vendo? Tá por cima. Ó, olha como o branco faz uma diferença. Ele dá mais brilho. Eu geralmente não gosto de usar branco com verdes, mas às vezes a gente pode usar assim. Ainda mais aqui que eu quero essa folha assim um pouco mais desbotada, não quero ela muito verdona. Olha, dá diferença. Aqui vou pôr um pouquinho também. Não leve o branco em cima do verde pântano, que não dá certo, tá? Mantenha ele só onde tem o pistache e onde tem o verde seco. Aí, agora eu vou fazer ainda um acabamento com o pincel zero. E esse acabamento eu vou usar o verde seco mesmo. Ó, não é aquele contorno rígido, pesado. Uns dois pra lá.
Você viu que eu pego a tinta e eu dou uma pincelada, mais uma e vai ficando assim, ó, meio crespinho. A ideia é esta. Umas 2 ranhuras aqui. Aqui, ó, um pouquinho. Olha como dá diferença quando tem esse acabamento e quando não tem. Não faça aquela coisa muito arredondada. Deixa assim, mais quebradinho, que fica mais natural. Ó, se precisar, puxa aqui. Então, assim vão ficar as folhas. Nesses espaços onde uma tá por cima da outra, você pode até... Eu vou usar o erva doce, porque o meu branco tá muito duro. Mas você pode fazer um contorninho, como eu fiz com o verde aqui por fora, você pode fazer assim com o branco. Aqui ficou por cima, aqui tem um pedacinho também que passa por cima. Viu? Fica bem legal. Agora, eu vou adiantar todas as folhas. Eu vou usar o mesmo método, vai ser da mesma forma. Depois, eu vou passear aqui pelo risco para você ver como que ficou cada uma delas. Olha só como ficaram as folhas. Viu que eu realcei algumas assim com um pouquinho do branco na área de luz. Aqui em cima, mesma coisa. Você seguindo o risco para onde tem a ranhura, é o lado que eu puxei a sombra. Então, agora nós vamos fazer as cerejas e nós vamos fazer primeiro essas aqui, ó. Porque aqui eu tenho uma por baixo, depois na sequência outra por baixo, depois esta, depois por último esta aqui. Aqui, ó, essa cereja tá por trás, né? Então, eu vou usar, eu tô usando um pincel número 4. Eu tô começando aqui, ó, com vermelho vivo. Minha voz mudou um pouco porque eu peguei um vento muito forte e gelado ontem e hoje amanheci com a garganta meio ruim. Mas é alergia. Peguei o púrpura. Eu vou terminar de preencher com o púrpura. E aqui em volta eu coloco púrpura, mas eu já vou esfumando púrpura para cima do vermelho. Olha como ele vai ficando bem redondinho. É essa sombra que dá a ideia do redondo. A área de luz mais clara é a área mais alta. Pronto, terminei com o púrpura. Viu que ficou mais da metade em vermelho vivo puro. Agora eu vou colocar uma isca de verde pântano nos cantinhos, mas é muito pouquinho. Para não correr o risco, você pode tirar assim, ó, o excesso no pratinho. Aí coloca sempre nos cantinhos e vem esfumando. Aqui também eu vou passar, ó, bem na beiradinha. Muito cuidado. O verde pântano, ele é a sombra ideal para o vermelho. O púrpura é um tom de vermelho. Mas ele tem que ser usado com muito cuidado, porque senão ele acaba tomando toda a área, porque ele é muito forte. Ó, viu como ficou? Eu ainda posso deixar um pouco mais forte aqui a sombra, só nos cantinhos, ó. Viu como ficou bem preto? Não é o preto, na verdade é a sombra do pântano. Ó, esfumei e pronto, já tô satisfeita aqui. Eu vou colocar um pouquinho de luz, mas só depois. Agora, a próxima é esta aqui. Vou colocar também o vermelho vivo. Esse lado quase até o final, porque esse lado aqui, ó, tem que ficar mais clarinho, porque tá por cima daquela. Mas não precisa ficar o vermelho vivo puro. Também vai ter um pouquinho de sombra do púrpura, porque mesmo o púrpura sendo a primeira sombra,
ele ainda vai ficar bem mais claro do que o verde pântano. Ó. Passei. Você viu que fez diferença, mas não ficou aquela linha muito nítida. Agora eu vou esfumar aqui. E agora o verde pântano lá no cantinho. Ó, já fui limpando. Agora, com cuidado, eu vou esfumar aqui. E assim, eu não vou entrar com o verde assim, eu não vou entrar com o verde nessa posição. Eu vou entrar com ele assim, porque aqui a gente tem um redondo. E a gente tem que preservar a forma redonda. Ó, vou sumindo de pouquinho. Essa cereja não tá aparecendo inteira, né? Ó, ela estaria aqui, mas ela ficou por trás. Então, as que ficaram na frente vão lançar sombra sobre ela. Aqui também já tá bom. Agora, vamos fazer a próxima. Eu risquei e aqui ficou bem junto. Eu vou deixar essa daqui por cima. Então, eu vou fazer essa daqui primeiro. Nessa, a gente já tem ali o fundinho de onde sai o cabinho. Mas eu vou trabalhar inteira da mesma forma. Depois, a gente põe aquele fundinho. Pronto, preenchi quase toda. Agora, o púrpura em volta. Esfumando. Passei por cima, mas depois eu corto com essa daqui, ó. Porque é essa que eu quero deixar por cima. Então, ela que tem que ficar mais clarinha aqui. Aqui, ó, é a mesma coisa. Essa tá por cima dessa, então essa aqui fica mais escura. Aqui eu não vou deixar um vermelho vivo, mas eu vou deixar o púrpura sem o pântano. Eu vou deixar só na primeira sombra. Pronto, já deixei redondinho o púrpura. E agora eu venho com o pântano. Primeiro, eu vou realçar aqui a sombra. Olha só como ficou. Ó, dou uma sumidinha aqui. E agora, nessa, eu vou colocar o púrpura desse lado. Tô colocando o verde pântano só do lado esquerdo. Porque aqui do lado direito, eu quero que fique mais claro, porque tá em cima. Então, quando você tá pintando, você tem que prestar atenção nisso. Isso é um automático. A gente tem que ficar olhando sempre quem tá por cima e quem tá por baixo. Essa é a regrinha para você determinar os tons que você vai usar e onde você vai usar as sombras. Ó, aqui já deixei só um pouquinho mais escuro. E aqui ficou só o tom do púrpura mesmo. Lavei meu pincel. Agora, eu vou fazer com o púrpura aqui, ó, esse fundinho. Eu coloco a tinta e dou uma puxadinha pra cima. Agora, eu vou fazer um pouquinho do pântano. Coloco bem no meinho e dou uma puxadinha pra cima. Você tanto pode fazer esse movimento, ó, aqui dá pra ver bem, como você pode fazer esse movimento, olha. Tá vendo? Aqui fica aquele fundinho igual o fundinho da maçã. E aqui faz um furinho bem redondinho. Eu vou preferir esse daqui, ó. Vai fazendo assim, ó, sumindo. Ó, não é uma pincelada só. Em uma pincelada a gente não consegue esse efeito. Tá vendo? Fiz um furinho. Agora nós vamos fazer essa daqui, que é a última desse quarteto. Aqui eu vou chegar bem perto, porque ela tá por cima de todas as outras. Vou deixar um espaço pequeno ali para colocar o púrpura, que eu já vou fazer agora. Olha só. Não faça assim
as minhas alunas presenciais, algumas têm esse costume. Pega o vermelho e vai colocar o vermelho em todas elas para depois vir trabalhando a sombra. Não faça isso, porque dependendo do clima, do dia, se está muito seco, a tinta seca mais rápido ou menos rápido. E se tiver um clima seco e a tinta secar rápido, você não consegue fazer essa mistura aqui, ó, perfeita, que a cor vai uma sumindo dentro da outra. Quando você vier fazendo as sombras, aquela primeira cor já secou, você não consegue fundir as duas. Faça uma de cada vez. Aqui, você viu que ficou quase igual? Vou passar um pouquinho do verde pântano na de trás. Ainda tudo úmido aqui na minha pintura. O verde pântano, eu vou colocar um pouquinho aqui, só aqui, e bem menos, e quem tá por cima tá ganhando muito mais sombra. Ó, essa eu vou trabalhar assim, puxando pro ladinho. Você vai ver a diferença. Eu deveria fazer as duas iguais, mas eu vou fazer para te mostrar. Coloco púrpura, aí eu puxo pro lado. Quer ver que agora com o verde pântano vai aparecer melhor? Ó, o fundinho sempre é o que vai ficar mais escurinho. Sempre que você pegar a tinta e for colocar, não coloque aqui, por exemplo, coloque ali de novo e vai puxando. Ó, não vou puxar os dois lados porque fica muito forte, então vou deixar assim. Acho que pode deixar um pouquinho mais escuro, então vou pôr um pouquinho mais do pântano. Aí você escolhe qual você gosta mais para você fazer no seu trabalho. A princípio, essa é a composição de cor das cerejas. Então, você vai fazer as suas. É claro que elas não ficarão iguais às minhas. Nem se eu fizesse novamente, ficaria igual. Mas vão ficar bem parecidas e, com certeza, colocando a luz e a sombra no lugar certo, vai ficar um trabalho bonito. Eu vou terminar as minhas cerejas. E depois eu mostro para você o resultado final e a gente vai iluminar e fazer os cabinhos. Olha, já terminei aqui, já terminei ali. Agora, a gente vai fazer uma coisa que é assim, ó. Vou pegar um pouquinho do vermelho vivo e eu vou fazer, por exemplo, aqui eu já fiz, ó, não sei se você percebe a diferença, é bem pouca, mas essa tá por cima dessa, então eu vou pôr um pouquinho do vermelho vivo aqui, só que nessa posição, ó. Olha, peguei mais um pouquinho e vou colocar nessa aqui, no lugar que tá por cima. A tinta tem que ficar em cima dessa, não daquela. Você coloca um pouquinho assim, começa no meio, aí esfuma pra lá e esfuma pra cá. Olha como dá um realce. Separa um pouquinho mais. Essa aqui, toda essa área, ela tá por cima destas. Então, eu vou colocar a tinta aqui, ó. Comecei pelo centro e fui sumindo. Você viu que já deu um esfumado aqui perfeito? Agora, eu começo aqui de novo. E venho trazendo essa pincelada. Olha, fica separadinho, né? Vou fazer mais um pouquinho de luz aqui, ó. Onde tá por cima. Aqui também, vou fazer um pouquinho. Isso. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa. Eu já fiz aqui uns pontinhos de luz. E é assim, vou pegar um pouquinho de tinta no pincel, eu vou colocar no meu dedo a tinta, olha como é pouquinha. Dou uma espalhadinha e agora eu vou colocar bem no centro e vou dar uma puxada.
Ali foi muito pouquinho, posso colocar um pouquinho mais. Mas não esquece de dar essa espalhadinha, porque senão vai ficar uma mancha. Ó, chega nessa daqui agora. E se você colocar muita tinta, vai ficar muito branco, você não vai conseguir tirar. Tem que esperar secar para arrumar. E dá uma espalhadinha no dedo, não deixa num ponto só, porque daí vai ficar um pontinho muito pequeno. Aqui um pouquinho, nessa aqui. E eu tô colocando esse brilho bem no centro. Outra coisa, se você puxar um pra cá, se você for puxar, você tem que puxar pro lado que a cereja tá olhando. Por exemplo, essa daqui tá olhando pra lá, o cabinho tá aqui. Então eu coloco, ops, encostei de novo, aqui e dou uma puxadinha. Essa eu não sei, então eu mantenho no centro. Essa tá olhando pra lá, então eu posso pôr assim. Entendeu? Sempre o lado que tiver o cabinho, você pode dar uma puxadinha pra trás. Outro detalhe, você pode pegar um pouquinho do branco e nessa área aqui, ó, fazer assim, olha, parece, dá a impressão que você nem vai enxergar. Não é um contorno, tá? Você coloca, assim, uns pontinhos de brilho. Viu? Aqui eu coloquei 2 risquinhos e um ponto ali. Só isso já é suficiente. E aqui eu vou colocar o cabinho verde pântano, pincel 0, né? Saio aqui de dentro bem do meio e vou crescendo o pincel. Aqui vai ficar mais gordo. E à medida que vai saindo, ele vai ficando mais fino, mas não pode ficar aquele zero perfeito, sabe? Porque não dá sustentação para a fruta. Não pode ficar tão fininho. Ó, fiz o cabinho ali com o escuro, agora eu vou fazer com o claro, o verde pistache. É só uma pincelada. Sai dali, bem grudadinho. Aperta o pincel para ficar mais gordinho e depois vai afinando. Aí, acho que eu já te mostrei. Ah, aqui precisa fazer o vermelhinho ainda. O vermelho vivo, porque ele tá por cima daquele. Então, eu vou fazer aqui, ó. Tinha bastante tinta, então eu lavei o meu pincel. E eu vou dar uma esfumadinha. Pronto. Ficou meio branco porque o pincel tava meio sujo de tinta branca. Eu vou passar mais um pouquinho do vermelho, vou esfumar de novo. Ó, aqui não tem jeito, já foi. Ó. Agora, nesse ponto, eu já fiz lá em cima também os galinhos, já fiz o cabinho. Então, a gente vai esperar secar para fazer aquele fundo, um fundo bem fraquinho, bem clarinho. Agora que tá tudo sequinho, tudo, eu vou pegar uma pincelada gorda de azul hortênsia, pincel número 10, uma pincelada de água. Vou dar uma misturadinha. Aí, assim, esse ponto é muito importante. Tire todo o excesso de tinta do pincel. Não adianta fazer assim, não, tem que torcer o pincel. Aí faz isso, ó. Quando ele estiver assim, você vai bem nos cantinhos. Mais um pouquinho. Aí você vai colocando uma sombra minúscula, que com a azul hortênsia ainda vai ficar mais suave. Pouquinho. Só que, ó, no cantinho. Você não vai fazer isso em volta. Se controle. Conheço gente que tem uma mão nervosa, que vai fazendo assim e quando vê, contornou inteiro. Aí fica aquela bola. Não fica legal. Ó,
vai sumindo com a tinta. Pronto, aqui não precisa mais. Agora aqui nesse cantinho. Como tem água aqui na composição da tinta, a tinta vai ficar mais suave. Você pode até passar por cima, ó. Por cima dos cabinhos, que não vai cobrir. Tá vendo? Só um pouquinho nos cantinhos. Nem precisa fazer inteiro. Mas em cada cantinho coloque, nem que seja uma pontinha. Aqui eu tô abrindo um pouquinho mais, tá vendo? Ó. Um pouquinho aqui. Aqui também, ó, eu vou colocar assim, passando em toda essa área, e ali já pra cima vai sumindo, e aqui também, ó, vai sumindo. Pronto, eu não trouxe azul aqui, só nesse meio. Prontinho, mais uma aula concluída. Espero que vocês tenham gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado.